Olá, meus amores! Eu quero falar com vocês hoje aqui sobre um alimento muito maravilhoso para nos deixar com bons níveis de serotonina. A gente sabe que a serotonina ela é fundamental para qualquer ser humano, para nos deixar aí com um bom humor, para nos deixar bem, sensação de bem-estar, mas principalmente para a mulher na menopausa, que às vezes anda meio irritada, está meio cansada, está estressada, oscilação de humor toda hora e também insônia. Tá, Neila, você não estava falando em serotonina, agora já foi para melatonina, não é melatonina que comanda a situação do sono? Tu quer dar um nó na minha cabeça aqui? Não, minhas divas, eu não quero dar nó nenhum, tá? A ideia aqui, na verdade, é a gente descomplicar e não dar nó na cabecinha de vocês. Mas para a gente continuar aqui com esse assunto, descomplicando aí a situação do sono, com o bem-estar, com a melatonina, a serotonina, dá o teu like aqui nesse vídeo, compartilha esse vídeo com as suas amigas, com quem você ama e também deixa o teu comentário aí para a gente entender como é que anda o teu humor, tá certo? Mas a gente sabe sim que a serotonina é fundamental para isso tudo, porém existe um processo, ela precisa ser transformada em serotonina no nosso corpo. Existem alimentos que a gente pode consumir que vão ajudar nisso? Sim, existem, mas a gente precisa entender um pouquinho também sobre a nossa microbiota intestinal. Por quê? Porque é na microbiota intestinal, no nosso intestino, que se dá 90% da produção da serotonina. Então, de nada vai adiantar você comer alimentos que contenham, que possam te dar níveis de serotonina, se não houver essa conversão no nosso intestino. Para existir a conversão, nós precisamos de alguns fatores, que são, em primeiro lugar, um aminoácido chamado triptofano, é ele que é o precursor da serotonina. E a gente encontra, sim, esse aminoácido em alguns alimentos. Além do triptofano, nós também precisamos da vitamina B6, da B3 e do magnésio. Então, veja aí como é tudo uma engrenagem, como é um alimento levando ao outro, um nutriente que vai levar ao outro para poder dar essa composição de transformar o triptofano em serotonina. Ele não é mágico, não vai acontecer simplesmente porque a gente quer que aconteça, mas a gente precisa fazer as coisas certas para isso acontecer, da gente ter esses bons níveis de serotonina e começar a ter uma vida mais leve, mais alegre, com mais bom humor. E também dormindo melhor. Por que dormindo melhor? Vamos voltar para a história do sono. Porque a melatonina e a serotonina são irmãs gêmeas, elas andam juntas, uma não anda separada da outra. Então, se eu não dormir bem, se eu não produzir melatonina, eu não vou produzir serotonina. E se eu não tiver a serotonina em dia também no meu corpo, no meu sistema, eu também não vou produzir melatonina e, consequentemente, eu não vou dormir bem. Viu só como é que é as coisas? Uma coisa sempre vai levar a outra. Essa engrenagem maravilhosa que é o nosso corpo, que é o corpo humano, levando aí a gente a ter que entender tudo para poder uma coisa dar certo e as demais virem em consequência disso. Tá certo? Então já entendemos aí que precisamos de todos esses nutrientes aí para produzir a serotonina. Também entendemos que precisamos de uma microbiota intestinal em dia para acontecer isso. E alimentos? Quais são os alimentos que promovem isso tudo? Nós temos alguns, temos também alguns fatores, que seria aí o exercício físico para ajudar nessa produção, mas nós vamos nos deter aqui hoje nos alimentos. E talvez o principal alimento que a gente teria aqui seria a biomassa de banana verde. Mas por que não pode ser simplesmente a banana? Por alguns motivos, e a gente já vai entender por quê. A biomassa de banana verde, em primeiro lugar, ela é alimento para as nossas boas bactérias. A gente falou intestino e agora a gente está falando no alimento para as nossas boas bactérias. Existem aí no nosso intestino as bactérias gram-positivas e as gram-negativas. E existem também as intermediárias. Para ter uma simbiose na minha microbiota intestinal, no meu intestino, eu preciso estar sempre promovendo a saúde das boas bactérias, que são as gram-positivas. Então, depende do quê? Do alimento. E o alimento que tem na biomassa de banana verde é sim um pré-biótico, é sim esse alimento para as nossas boas bactérias. Tem aquelas bactérias ainda que estão ali que não sabem para que lado que elas vão. Elas podem se tornar gram-positivas ou gram-negativas. Se eu alimentá-las adequadamente com os pré-bióticos, elas vão sim vir para o lado certo. Temos também prebióticos nas verduras, nos legumes, mas nós estamos falando aqui num alimento, num único alimento que vai promover toda uma síntese do triptofano em serotonina. Então, por isso que eu vou me deter aqui na biomassa de banana verde, certo? Então,
Temos aí um alimento para nossas boas bactérias, lembrando que também a biomassa de banana verde é considerado um amido resistente. O que é esse amido resistente? Simplesmente o nosso corpo não absorve esse tipo de amido. Ele só serve como alimento das bactérias e vai embora. Tem um outro fator muito importante nessa questão da nossa microbiota intestinal para a gente entender que essas bactérias que são gram-negativas, se elas não forem alimentadas, ou seja, se a gente não jogar aí um monte de carboidrato refinado, de açúcar, de substâncias que vão ajudar elas a crescerem, elas vão indo embora naturalmente através das nossas fezes, através da eliminação delas natural. Não é bacana isso? Não é interessante entender que tudo depende das nossas escolhas para que isso aconteça de forma simbiose, que não aconteça então uma disbiose, que seria o desequilíbrio dessas bactérias? Muito bem. 2 fatores a gente já entendeu. Alimento para nossas boas bactérias, também é um amido que não é absorvido para o nosso corpo, portanto não vai promover aumento de peso. E tem outro fator. O fato dela ser proveniente aí da banana, a biomassa de banana verde, ela é rica também em vitamina B6 e também em magnésio. A gente falou que precisava dessas outras vitaminas para existir essa transformação do triptofano em serotonina. Pois bem, veja que num único alimento nós temos 3 desses fatores aí, que são o magnésio, a vitamina B6 e ainda o triptofano. Olha que legal isso, e ainda é alimento para as nossas bactérias do bem. Fantástico isso, né, gurias? A gente ter em um único alimento todas essas possibilidades. Por isso que a biomassa de banana verde está tão em alta e todo mundo hoje em dia fala nela e tem ela sim como uma estratégia de ter um bom suplemento em todos esses níveis aí. Bom, como que a gente faz a biomassa de banana verde? Tem vídeo aqui no nosso canal, inclusive com um produtor de banana verde. Vamos deixar o link aqui em cima. O link para você já cair direto nesse vídeo para vocês assistirem depois. Mas esse produtor fala como fazer a biomassa de banana verde. Ele também dá uma aula sobre o que são esses nutrientes que encontramos aí na biomassa. É bem interessante assistir. Assista se você ainda não viu e deixa lá o teu comentário, tá bom? Bom, como tá em alta a biomassa de banana verde, todo mundo fala, tem várias receitas aí, tem inclusive receita de brigadeiro de biomassa de banana verde. Tu pode colocar aí na sopa, tu pode colocar no molho, pode usar no lugar aí do creme de leite, de qualquer outra tranqueira que a gente usaria para engrossar um caldo, um molho. Até mesmo o estrogonofe rola com a biomassa de banana verde, sim. Eu já fiz, já testei e dá super certo. Tá, gente? Mas ainda ficou faltando um único nutriente aí pra gente ter essa síntese completa aí do triptofano em serotonina, que é a vitamina B3. Onde que nós encontramos essa maravilha, gente? Em alguns alimentos, mas eu tenho um muito específico aqui, que eu uso direto na culinária funcional que eu promovo, que eu trabalho, que é o nosso gergelim. Pode ser usado em forma de tahine, que é aquela pastinha que a gente utiliza, ou então usar ela como farinha, só triturar ela aí no liquidificador e transformar ela tanto na pastinha quanto na farinha. Essa farinha pode ser usada em várias receitas de bolos, de pães sem glúten. E o tahine pode ser usado também em receitas de molho, em receita doce. Tem receita aqui no meu canal também falando sobre tahine, né? Usando o tahine como um ingrediente nas nossas receitas, tá certo? Então, com esses componentes aqui, tem 3 que tem ali riquíssimo na biomassa, mais no gergelim, tu consegue fazer uma boa síntese do triptofano, né? Transformar esse triptofano, que é o precursor da serotonina, então transforma isso tudo na serotonina. Mas nela não tem outros alimentos que também são ricos em triptofano que podem me ajudar? Tem sim, só que tem um muito específico, tem alguns, né? Mas eu quero deixar aqui um que a gente pode tanto usar ele pro lado bom, ou também usar ele pro lado ruim. O que eu quero dizer com isso? É o cacau, minha gente. O cacau a gente pode sim ter uma fonte riquíssima de triptofano, só que na maioria das vezes a gente consome ele na forma de chocolate ao leite, chocolate aí cheio de açúcar, cheio de tranqueira, mas enfim, tudo isso que é colocado no chocolate ao leite, no chocolate normal, são coisas que vão detonar a nossa microbiota intestinal. Porque lembra, o açúcar, os carboidratos refinados são alimentos para as nossas bactérias ruins. Então, o que adianta você colocar o triptofano, unicamente o triptofano, para dentro do teu corpo e junto com ele colocar aí também o açúcar? Enquanto com a biomassa você vai estar elevando a tua saúde na microbiota intestinal, com o chocolate você vai estar
degradando a tua saúde intestinal. Então, se você for consumir o cacau, que seja o cacau no mínimo 70% em diante. Né? 85% é muito bom, ou então ainda use o cacau de forma 100% para colocar em alguma receita que você for fazer, tá certo? Como a gente falou aqui, teria aí o exercício físico para a gente conversar, que também vai ajudar a acionar os bons níveis de serotonina, mas eu quero falar em mais um item, que seria então o sono. Lembra que a gente falou que teria que dormir? Pois é, dormindo bem vai sim também ajudar a promover aí a produção de serotonina no nosso corpo. Eu espero que esse vídeo tenha sido de bom proveito para você, que você tenha entendido o porquê e como que a gente pode, com um único alimento aí, conseguir um nível alto de serotonina no nosso corpo a ponto de ficar muito bem, muito leve, com humor elevado, querendo conviver com as pessoas e não ficar simplesmente reagindo aos sintomas da menopausa, que a irritabilidade é um desses sintomas. Então, prestando atenção no todo, em toda a nossa máquina aqui, né, nesse templo divino que é o nosso corpo, nós podemos sim chegar num nível mais descomplicado, mais leve da menopausa, do qual a gente tenha saúde, bom humor, tenha emagrecimento também e possa estar plena. Tá certo, minha diva? Um beijo pra você, não esquece de deixar teu comentário aqui, deixa teu comentário bem humorado aí, o que você achou desse vídeo. Valeu? Beijo e até o próximo vídeo.